Bom dia, amigos agentes, bem-vindos a mais um treinamento com a Best Buy. Hoje estaremos aqui com a Resolve Vistos para trazer informações pertinentes sobre esse importante assunto para o dia a dia de sua agência. Eu sou o Rogério Xavier, sou gerente de contas aqui no Rio Grande do Sul, atendendo as agências da região. E para você que ainda não conhecia a Best Buy, nós somos uma operadora de turismo focada em hotelaria nacional e internacional, com diversos produtos para oferecer para a sua agência, o cliente da sua agência. Tá? Além dos produtos hoteleiros, também oferecemos cruzeiros marítimos, locações de veículos, transfers e uma diversidade de produtos para você aumentar as vendas da sua agência. Sem muitas delongas, estamos aqui aguardando os amigos agentes ingressarem na live também, né? Se quiser colocar ali no bate-papo da onde é a sua agência e sua cidade, ficaremos felizes em saber de onde você é. E temos aqui hoje o Roger, que vai falar para nós sobre esse conteúdo. Daqui a pouco eu já passo a palavra para ele, que vai ser um conteúdo bem interessante para o nosso dia a dia, que é um momento cheio de dúvidas aí, de certas incertezas, mas que o Roger vai nos tranquilizar e trazer boas novidades no nosso dia a dia. Também vamos compartilhar, se a sua agência ainda não tem cadastro com a Best Buy, nós vamos compartilhar o link como você pode fazer contato conosco. Também o meu contato que você precisar, pode me procurar nas redes sociais, @rxavier17, e você vai encontrar no Instagram, no Facebook, e pode fazer contato comigo e eu direciono para o comercial da sua região, caso você não seja do Rio Grande do Sul. Tá? Então, conte sempre com a Best Buy. Vou passar a palavra para o Roger, que fará uma bela apresentação com importante conteúdo. Boa apresentação para nós. Está no mute, Roger. Obrigado, Rogério. Obrigado a Best Buy aí pela oportunidade de falar com vocês, agentes de viagens, né? É um assunto tão importante, um assunto que envolve diretamente a possibilidade de existir a viagem, né? Estou no turismo já há 30 anos, né? Iniciei minha jornada em companhias aéreas, né? Trabalhando no aeroporto, e depois fui integrando outras atividades na área do turismo. Também me formei como advogado e fui conciliando, né, todas essas atividades e conectando tudo que tem de melhor entre para aproveitar, né, da advocacia, do visto, do turismo, da viagem, para que poder fazer uma entrega excelente para os nossos clientes. E aí, essa oportunidade que temos agora de falar aqui com vocês, né, é para trazer um assunto muito importante, né, muito interessante, que está em alta aí, né, discussões desde a eleição do presidente Trump, né, no ano passado, né, eleição ainda em 2024, quando ele assumiu o governo dos Estados Unidos em janeiro de 25, com algumas alterações no comportamento, e é muito importante a gente entender o que tem sido alterado, né? E aí é muito importante que nós, do turismo, tenhamos uma visão macro, né? Estava falando um pouco antes com o Rogério aqui e com o pessoal da Best Buy, é que o turismo internacional, né, como o Rogério colocou, né, os hotéis, né, maior parte do movimento da Best Buy no mercado internacional, é muito sensível essa jornada do turismo internacional. A situação econômica no destino influencia, a situação econômica aqui influencia, a situação política lá, a política aqui. Então, clientes tomam decisões para viajar, para ir para um lugar, alterar um destino, conforme essas situações, ou o destino almejado, né, pelo cliente. No caso aqui, a gente vai falar mais dos Estados Unidos, a questão dos vistos, impõe condições conforme a nossa situação econômica, a nossa situação política aqui, que é o que está envolvendo
essa situação mais atual agora, né? Onde o cenário de requisitos, regras, condições para conseguir ir aos Estados Unidos, né? E para isso tem que ter um visto aprovado, tem gerado situações que as pessoas estão sendo surpreendidas com coisas, vamos dizer assim, procedimentos que não existiam antes. Mas existiam ou não existiam antes? Então, eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês aqui essa situação da nossa palestra de hoje, que é falar com vocês, visto EUA na era Trump. Fazer uma leitura estratégica para eliminar os riscos e aumentar as chances de aprovação. Então, quando hoje se fala, né, numa situação do visto americano, muita gente fala, nossa, ficou muito difícil, nossa, o Trump colocou regras novas, procedimentos novos, requisitos que estão negando os vistos, que está tendo muita negativa. Realmente, está tendo muita negativa, mas não são procedimentos, não são condições, não são regras novas. A eleição do Trump para, né, presidente dos Estados Unidos, a proposta de campanha dele, o lema de campanha dele foi o MAGA. Quem acompanhou sabe que o Trump se elegeu na proposta do MAGA. Quem lembra do bonezinho dele, né? Ele, Elon Musk, o pessoal todo, MAGA. Make America Great Again. Fazer a América como era antes. Nós, né, eu já trabalho com vistos há 25 anos, né? Tem uma jornada aqui de trabalho com os vistos, né, de longa data. Então, eu sei como que era o turismo, né, o visto, o processo do visto na época do MAGA que o Trump está trazendo de volta. Então, hoje existem muitas pessoas que falam que são assessores de vistos, especialistas em vistos, mas são meros preenchedores de formulário. Pessoas que fizeram o visto dele, preencheram, foi aprovado, e daí, vou virar um assessor de visto, eu sei fazer. E o que aconteceu? Nos últimos 10 a 15 anos, os Estados Unidos, logo depois da crise, né, da bolha lá dos imóveis em 2008, 2009, 2010, foi o fundo do poço dessa crise imobiliária. Então, são 15 anos, né, passados. Os Estados Unidos ficou muito frouxo, relaxado nos critérios de imigração. E isso fez com que as pessoas, né, que esse mercado que eu estou falando agora, que as pessoas, porque preencheram um formulário, porque tiveram o visto dele aprovado, que ele vai fazer isso para as outras pessoas e porque ele sabe de visto. Meramente sabe preencher o formulário, digitar, porque até preencher o formulário do visto, do pedido do visto, DS-160, que não é só para o visto, né, B1, B2 de turismo, ele é um formulário base para a solicitação de visto, de vários outros vistos, que quando, por exemplo, um visto J1, F1, tem mais um formulário adicional, e outros formulários e outros tipos de visto. Mas não é simplesmente digitar, colocar uma informação, precisa entender o perfil do solicitante conforme as regras. E é isso que a Resolve Vistos faz. Há 25 anos que trabalhamos com isso, tivemos mais de 170 mil vistos aprovados nessa jornada. E também trabalhamos não só com os vistos comum de turismo, negócios, estudos, né? Temos aí nessa meu trabalho mais de 1.500 vistos aprovados para residência permanente, para trabalho, pessoas que vão com contratação já específica, tudo providenciado por nós. Maior parte para a Austrália, foi uma jornada aí de 10 anos de trabalho meu específico com a Austrália, né, Canadá e Estados Unidos. Então, é preciso entender de imigração para que a gente possa trabalhar para o cliente proporcionando maiores chances de aprovação. Então, são 30 anos no turismo,
né, que tenho trabalhado diversas áreas no turismo, tenho outros negócios também na área do turismo, são 25 anos de operação dedicada aos vistos, que trabalhamos com vistos de todos os países, todos os tipos de vistos, e também como advogado, advogado de imigração, atendendo casos mais delicados, tanto dos vistos mais simples, processos de imigração, de mudança, que as pessoas querem ir embora para outros países, né? Então, nosso trabalho aqui é trazer para você, agente de viagem, uma conscientização do processo do visto. Ah, Roger, mas o que mudou no processo do visto? Quem trabalha com visto, quem já fez o visto aí na sua agência, se você já atende o visto, preenche o formulário, mas não é dessa época minha, né, mais antiga, aqui no turismo, que trabalhou com visto ainda quando o visto era uma fila sem agendamento, tinham famílias que guardavam, viviam de guardar lugar na fila aqui em São Paulo, o consulado ali na Padre Manuel Antônio, e vendiam a taxa, o boletinho da taxa era recolhido no Citibank. Então, as pessoas que vinham de outras cidades compravam a taxa e o lugar na fila de pessoas, famílias que ficavam ali guardando lugar na fila. E o que mudou para agora? É agendamento no sistema, pagamento da taxa, agora está pagando no Pix, paga no cartão de crédito. Isso mudou? Mudou o procedimento, mas o conceito é o mesmo. É a sua vez de solicitar o visto com a taxa paga, certo? Então, os critérios hoje que vêm sendo aplicados no processo do visto, a regra, a lei da imigração não mudou. O Trump não alterou a lei da imigração. O que está acontecendo é que está sendo cumprido com mais rigor, com exatidão, com conformidade à regra da imigração, a lei da imigração, que sempre existiu e é a mesma, mas passou por um tempo de relaxamento nos 10, 15 anos. Então, hoje é muito importante que você, agente de viagem, entenda todo esse cenário de comportamento. E aí, a parte mais importante que você precisa entender do processo é que todo solicitante do visto tem que demonstrar alguns requisitos, comprovar alguns requisitos para que tenha maiores chances de aprovação do seu visto. O que acontece, na maioria dos casos, é que as pessoas estão enganadas, estão erradas na visão do que precisa para comprovar, para ter maiores chances de aprovação do seu visto. O que a gente tem aqui, a maioria das pessoas, quando a gente vai começar a conversar sobre o visto, a pessoa fala: que documentos eu preciso? Que documento que eu preciso para pedir o visto? Aí eu falo: nenhum. Nenhum. Você não precisa de nenhum documento. Mas como assim nenhum documento? Não precisa de nenhum documento até precisar do documento. Só que a maioria dos nossos clientes são aprovados sem precisar de apresentar nenhum documento. As pessoas não entendem que o documento é uma salvaguarda igual um seguro do carro. Você só usa o seguro do seu carro quando que usa o seguro do carro, Rogério? Hã? Quando que a pessoa vai usar o seguro viagem, o seguro do carro? Só no sinistro, só no problema. Quando deu ruim, né? Quando vai dar ruim. Então, quando deu errado. O visto é a mesma coisa. Só usa documento na entrevista se está dando errado, se deu ruim. Então, as pessoas começam preocupadas em pedir o visto, preocupadas com o documento que ela vai usar se der ruim. E o nosso propósito aqui é não precisar usar documento. 99% dos nossos clientes são aprovados sem mostrar nenhum documento. O consulado já fala isso, o consulado publica. Você precisa trazer documentos, sim, mas não fique pensando que nós vamos olhar os documentos,
porque não é necessário. Por quê? O pedido do visto, as informações, o tratamento, começam com o preenchimento do formulário, com as suas melhores informações do solicitante. O solicitante tem que trazer para o formulário as melhores informações, escrever da forma mais robusta o que ele pode apresentar sobre ele. Por quê? O que o consulado quer ver para poder aprovar o visto de um solicitante? Ele quer entender, olha, e aí é muito importante para vocês, o que traz de volta para o Brasil. No caso aqui, a gente está falando, né, de solicitantes brasileiros, ou quer que seja de qualquer país que seja que precisa de um visto. O solicitante precisa demonstrar para o cônsul ali na imigração, para o procedimento, o que traz de volta você para o Brasil. Não é o que você vai fazer nos Estados Unidos, não é se você tem dinheiro, não é se você tem patrimônio, se você... Não é isso. É o que você traz de volta. E aí, as pessoas também têm uma visão muito errada do que é que traz as pessoas de volta. E aí, eu estou fazendo essa visão aqui para vocês, gente, para vocês entenderem, e aí eu vou entrar nos requisitos específicos, nos detalhes, nas dicas de como trabalhar esse procedimento, que sempre foi o procedimento de lá de trás, desde o início, né, quando eu comecei a trabalhar com visto no ano 2000. Nós precisamos demonstrar, nós, quando solicitantes ou quando estamos atendendo nosso cliente, o porquê o cliente volta. E aí, as pessoas, eu volto por quê? Não, por causa da minha mãe, do meu pai, do meu filho, de qualquer outra coisa. Não, eu tenho um patrimônio aqui. E isso, nenhum desses critérios são critérios para trazer de volta. Olha só, a questão da análise macro, de entender o que é o que traz uma pessoa de volta, um filho traz uma pessoa de volta, sim, nós não abandonamos os filhos, mas na nossa cultura, para eles, que é uma cultura aí, já é uma diferença de cultura, olha a visão macro que tem que ter, não é só saber preencher um formulário, gente, trabalhar com visto não é só saber preencher um formulário. A cultura americana é anglo-saxã, é diferente da nossa cultura latina, certo? Para eles, o filho, eles põem para fora de casa, com 16, 18 anos, manda estudar, vai morar na faculdade, vai trabalhar, vai seguir sua vida. Aqui a gente quer proteger, quer encaminhar, quer ter o filho junto. E aqui o filho é motivo do pai ir e ficar lá para proporcionar uma vida melhor para o filho aqui. Entendeu a diferença? O filho não é um motivo de trazer de volta, o filho é um motivo até de ficar lá nos Estados Unidos. Então, as culturas precisam ser entendidas e as pessoas precisam entender o que traz de volta. E aí, o que é que traz de volta? O que vocês, aí na cabeça de vocês, agentes de viagens, né, que estão nessa jornada, que quer vender uma viagem para os Estados Unidos, para o seu cliente, quer, né, e aí só tendo visto para proporcionar isso para ele, o que é que, na visão, análise, né, da imigração americana, faz a pessoa voltar? O que faz a pessoa voltar é o que ela faz da vida aqui no Brasil. O que é que eu faço da vida? Qual que é a minha atividade profissional, econômica profissional? Como que eu tenho os meus rendimentos? Qual que é a minha jornada? Não é só o quanto que eu ganho, se é uma carreira, se você tem algo que te traz de volta, que é melhor do que você ficar trabalhando, você que eu digo solicitante, ficar trabalhando no McDonald's lá. Porque chegando lá, o McDonald's está contratando. Né? Dificuldade de mão de obra tem em todo lugar. Não é só porque os imigrantes, né, estão sendo deportados. Ano passado foram deportados 600 mil imigrantes. E foram cancelados mais de 100 mil vistos. E tem mais de 2 milhões de imigrantes ilegais no radar do ICE para serem removidos dos Estados Unidos. Então, emprego, oferta, demanda de emprego, tem um monte lá. E para eles, você, o solicitante, só vai voltar se o que ele faz da vida aqui proporciona uma vida para ele confortável, agradável, um estilo de vida bom, melhor do que ele ficar trabalhando no McDonald's lá.
Então, como eu vou demonstrar isso? Como que eu faço para demonstrar isso? E aí, esse é o trabalho da Resolve Visto, de analisar o perfil do solicitante para depois fazermos o preenchimento do formulário, com o alinhamento das informações do solicitante, que é preenchido num rascunho para o nosso conhecimento, que é o rascunho do formulário de 160, uma conversa com o cliente para entender o que ele trabalha, o que ele faz, e daí fazer o preenchimento. Você falar, Rogério? Sim, e aproveitar para dizer aos agentes que, no calor da conversa, se forem surgindo dúvidas, pode escrever tua pergunta aqui no chat, que a gente já vai se preparando para fazer a resposta dessa pergunta, tá? Então, você, amigo agente, que tiver alguma dúvida durante a apresentação, ou queira tirar alguma dúvida, já vai escrevendo aqui no chat para nós, que faremos a leitura e já faremos, na sequência, a resposta, ou conforme o tema for entrando, a gente já vai respondendo a tua questão. Então, assim, exatamente. É muito importante que se você, conforme a gente está falando aqui, que eu estou falando, pode fazer na pergunta do assunto que está no momento, que a gente vai respondendo, que é melhor do que a gente ir até o final e depois voltar a visitar. Então, o que acontece, o que tem acontecido? Com o MAGA, né, Make America Great Again, fazer a América igual era antes, a austeridade, a exigência, a rigidez, só preencher o formulário igual as pessoas preenchiam de qualquer forma e tinham visto aprovado, não dá mais certo. A negativa aumentou muito. Em 2024, o consulado americano informou que teve uma média de 84% de aprovação dos vistos. Então, assim, uma pessoa que falava que era um assessor de visto, um consultor de visto, e preenchia o formulário, só pela média do consulado, teoricamente ele já teria 84% de aprovação. A nossa média de aprovação, antes dessa situação agora, ela estava na faixa de 97%. A nossa aprovação caiu na média de 95% de aprovação dos nossos clientes. Por quê? Óbvio, né? Tinha alguns clientes nossos que eram aprovados por causa desse relaxamento, tiveram sorte, né? Que foram aprovados, né, por causa dessa facilidade. Nós fizemos todo o nosso trabalho. Mas a média geral de aprovação do consulado, ela reduziu em quase 20%. As negativas aumentaram muito, muito as negativas. Que antes, que eram detalhezinhos, e acabava passando, hoje não passa mais. Então, se a pessoa não tiver, o solicitante não tiver um preenchimento robusto de informações dele, alinhados com o formulário, com o que tem na internet sobre o solicitante, e tiver uma orientação para a entrevista, que as informações do formulário, as informações da internet e as respostas na entrevista, elas vão se conectar e uma confirmar a outra, não vai ter divergência, não vai ter dúvida para o cons. É dessa forma que precisa ser feito. E as pessoas ignoram os solicitantes, e quem fala que é assessor de visto, a empresa, que nem é empresa, né? É um monte de gente de Instagram. Nós temos 25 anos, temos escritórios aqui em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro. O de Recife não está em operação mais, mas a gente tem como atender também pelo nosso serviço B2B lá em Recife. Temos lojas em outras cidades, temos 25 anos, somos uma empresa, nós existimos fisicamente e há 25 anos. Não somos um aventureiro de Instagram que fala que é assessor de visto porque, né, surfou essa onda do relaxamento. Tudo. Então, os conceitos de imigração, os conceitos, os princípios são muito importantes de se entender. Então, para que a apresentação do pedido seja feita de uma forma com maiores chances de aprovação, a descrição da atividade profissional tem que estar muito bem feita. Transmitindo para o procedimento
do processo do visto, a convicção para o cônsul de que, ó, o Rogério tem um trabalho legal, estável, ele tem uma jornada, não é só essa história na Best Buy, né? Tem uma longa data, tudo. Então, ele é uma pessoa que tem o porquê voltar. Não tem o porquê ele ficar trabalhando no McDonald's, de maneira alguma desmerecendo quem trabalha no McDonald's, mas é um exemplo do trabalho mais simples, mais disponível que tem lá nos Estados Unidos. Então, é essa análise. E tudo isso começa pelo formulário. E as pessoas estão preocupadas com documentos, a rede social, uma coisa, e não é isso que vai importar se não demonstrar primeiro no formulário, né, uma visão potente, robusta sobre quem é você e o que você faz da vida. É exatamente isso. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter empresa. Ah, eu tenho empresa. Não, mas como assim não adianta empresa? Sim, mas você trabalha nessa empresa, você sabe o que acontece, você, né, sabe falar sobre a sua empresa, sobre o trabalho, a gestão, quantos funcionários tem, o que trabalha, o que produz. Por quê? Se você só tem uma empresa e só tem renda, o porquê que você vai voltar para o Brasil? Você pode continuar vivendo lá, nos Estados Unidos, e não é necessariamente para trabalhar, certo? Mas está errado. Por quê? Porque daí você quer fazer um processo de imigrante, não um visto de não imigrante. E se você tem condições para isso, nós fazemos também o visto de imigrante, um processo de green card, um processo de investidor, tudo. E aí, isso se chama compliance, conformidade. A coisa tem que acontecer. O pedido do visto, o seu perfil tem que estar adequado. Então, se a pessoa pede um visto, mas ele está dando a entender que ele é uma pessoa que está comprando casa lá nos Estados Unidos, que quer ir para ficar mais tempo lá, tal, não é um visto de visitante. É outro processo. E não é daí porque o perfil dele não atende, é porque o perfil dele é maior do que ser só um visitante. Ele tem chance de aprovação. E aí, se está pedindo o visto errado, não aprova também. Então, eu tenho atendido, assim, muitos e muitos casos de pessoas que têm visto negados. E aí, um dado importante. Nós fazemos um trabalho de revisão, de análise dos processos que tiveram visto negados. E conseguimos entender aonde que foi, qual o ponto que falhou, qual o ponto que não foi entendido, qual o ponto que faltou para fazer um novo pedido. E quando a pessoa vai fazer um novo pedido sem uma análise nossa ou de algum outro profissional competente para isso, ela só piora o histórico, só vai se afundando. Por quê? A pessoa faz um histórico negativo, teve uma negativa, vai ficando negativo, e cada vez que ele faz um pedido e tem outra negativa, vai afundando mais. E não é aritmético. Isso aí não é um metro, afundou 1 metro, afundou 2 metros. Não. Teve uma negativa, desceu 1 metro para baixo. Teve outra negativa, vai 5. Entendeu? Por quê? Porque vai piorando. Então, as pessoas precisam, né, criar uma conscientização de que uma assessoria para o visto é o melhor caminho para ele ter maiores chances de aprovação. E o seu cliente, agente de viagem, você precisa transmitir isso para ele, que o investimento dele na assessoria, na nossa assessoria, é a menor parte do investimento que ele vai fazer para solicitação do visto, é a menor parte. E depois, se for comparar com a viagem, o investimento é mínimo, irrisório. E as pessoas correm risco desnecessários, as pessoas, só no visto, no pedido do visto mesmo, né? A pessoa vai pagar mais de R$1.000 para o consulado. Quem não é daqui de São Paulo ou das cidades onde tem um consulado, vai ter que viajar, vai comprar o hotel lá na Best Buy, vai pagar, né, para a Best Buy vai pagar o hotel, vai comprar uma passagem aérea, vai fazer a viagem, vai vir aqui para São Paulo fazer o visto. E todo esse investimento que ele está fazendo, mais de R$1.000 para o consulado, hotel, você vai vir de carro, vai abastecer o carro, vai ao restaurante, vai comer, todo esse investimento, as pessoas vão atender, a Best Buy vai vender o hotel vai hospedar, mas ninguém está preocupado, se importando, se
vai ter o visto aprovado. E um investimento, mais de R$1.000 para o consulado, e uma viagem para cá também não custa menos de R$1.000, com hotel, tudo, a pessoa não investe R$500 para uma assessoria que vai estar agarrada com ele para apoiar na aprovação do visto. E, entendeu? Então, as pessoas têm uma visão muito errada. Então, o agente de viagem pode e até deve incentivar o cliente a contratar uma assessoria, mas uma assessoria de verdade, uma assessoria de quem entende, de quem conhece. E aí a gente entra num outro ponto aqui, agente de viagem. Você vende visto na sua agência, você não faz visto. Então, eu converso com vários agentes nas feiras, na Festures, na Abave, né? E aí o agente fala assim, mas eu não faço visto. Eu mando lá para o Joãozinho, para a Mariazinha lá da minha cidade, que fala que trabalha com visto. Você põe o seu cliente, você devolve ele para o mercado. Você tem que amarrar o seu cliente na mesa e vendendo visto para ele. Você, agente de viagem, não pilota avião. Você, agente de viagem, vende passagem. E a Latam que transporta o seu passageiro. Então, você vende visto e a Resolve Vistos faz o visto. Igual você vende o hotel, né, pela Best Buy e o hotel faz a hospedagem. Você vende a passagem, a Gol transporta. Você vende o visto, nós fazemos o visto para o seu cliente. Com um processo acompanhado, com um procedimento que você fala com a gente, sabe como é que está o seu cliente, tem um contato, tem um canal exclusivo para atender você, a gente. Então, você precisa estar capacitado, né? E aí, isso vai ser tema de outro webinar, onde a gente pode te capacitar para atender o seu cliente e fazer a venda do visto aí e ser comissionado. No visto B1, B2, nós trabalhamos com 15% de comissão para você, agente de viagem, pela indicação ou pela venda já direto, pelos nossos canais, fazer a venda direta aí do visto. Então, aprofundando aí mais aí nessa questão do visto, do procedimento, mudanças importantes que tiveram no procedimento. Veja bem, não é na regra, no conceito, no princípio. Regra, conceito, princípio, lei da imigração continua a mesma. Quarta-feira passada, assunto mais evidente aí da semana, né? Que quarta-feira passada, quer dizer, retrasada, que o Trump anunciou que a partir do dia 21, né, que foi daí na quarta-feira passada, estariam suspensos os processos de vistos de imigrante. E aí o mercado teve uma polvorosa, né, como é que vai ficar? Suspendeu, não suspendeu? Cliente ligando aqui para a gente, meu processo, minha entrevista, vistos de imigrantes. E esses vistos não foram, os processos não foram suspensos, o andamento do processo. As entrevistas estão acontecendo, mesmo nos vistos de imigrante, as entrevistas, o andamento. O que está suspenso é a aprovação do visto de imigrante. Que antes de fazer a aprovação, eles estão ampliando os critérios de análise. Estão fazendo uma reanálise e estabelecendo alguns critérios para 75 países. Infelizmente, o Brasil foi incluído nessa lista de 75 países. Por quê? Aí, questão política, né? Que não é um fator direto, né? Componente direto da atividade do turismo, mas que temos que ficar antenados, ligados. Por exemplo, o dólar. Quem que acompanhou o dólar ontem? O dólar caiu, fechou 5,19, 5,20 ontem, né? Hoje está trabalhando com dólar baixo. Mas o Banco Central aqui vai anunciar a taxa de juros, Fed vai anunciar a taxa de juros lá nos Estados Unidos, e o dólar pode, né, ter uma reação hoje muito diferente do que teve ontem. E aí, você passou uma cotação com 5,20, e se o dólar fecha 5,40 hoje, se não fechou, né, a diferença. Então, somos muito sensíveis e influenciados. Então, o Brasil, infelizmente, está, em relação aos Estados Unidos, na relação de países onde o conceito da situação econômica e política aqui no Brasil é um conceito de que as pessoas
têm interesse de ir e ficar nos Estados Unidos, não voltar para o Brasil. Então, esse critério faz com que a análise seja mais rígida, mais exigente. E, principalmente, quem está pedindo visto de imigrante, que é para ir, exatamente, para ir embora e para se integrar com a sociedade americana. Então, essas pessoas que vão fazer o visto de imigrante estão indo se integrar com a sociedade americana e eles querem saber qual é o comportamento dessas pessoas, qual é a linha ideológica, o comportamento social. E aí, mas isso é no visto de imigrante. Sim, mas obviamente esse procedimento está sendo aplicado nos vistos de visitante, de não imigrante, que é o visto de turismo, né, negócio, de estudo de curta duração, trabalhos temporários. Esses são os vistos que as redes sociais são analisadas. E aí as pessoas falam assim, mas eu não tenho rede social, ou minha rede social é fechada, ou não é obrigatório para o visto de... Aí vamos entrar num ponto importante aí da análise do visto. Mas não é obrigatório para o visto de visitante, B1, B2. Sim, não é obrigatório ter a rede social aberta. Mas ontem mesmo, uma pessoa me consultou que ele fez uma entrevista e recebeu uma cartinha lá e o problema dele era um processo criminal, tá? E aí processos criminais estão influenciando muito e assim, tá online, tá no Jus Brasil, tá no Escavador, tá no Google, sai lá e a pessoa tem um processo criminal. E aí essa pessoa recebeu um pedido de apresentar documentos detalhados sobre o processo criminal para ter continuidade no processo do visto. Mas um outro item que tem também lá nessa cartinha que eles só marcam o X lá, nesse documento, é abrir as redes sociais. Então, assim, se tem esse documento que eles entregam pós-entrevista, né, quando não aprova ali na hora e entra num procedimento administrativo, com o item abrir redes sociais, entenda que todos os processos, as redes sociais são importantes. E elas são importantes porque as redes sociais são um validador daquilo que você faz, daquilo que você trabalha, daquilo do seu lifestyle, né? O seu estilo de vida que é proporcionado pelo o seu trabalho, por aquilo que você faz. Então, ter as redes sociais abertas pelo menos 7 dias antes da data da sua entrevista é um fator muito importante. E essa orientação, a gente faz isso, já orienta isso desde antes da pandemia, que as pessoas sempre tivessem as redes sociais abertas. E uma rede social que mais importa para esse critério que traz de volta é o LinkedIn. Não é o Instagram. O Instagram é comportamento social, mas o LinkedIn é uma rede social como um currículo vitae seu, né? O seu currículo, o seu histórico de trabalho, da sua atuação, o seu comportamento profissional. Então, o LinkedIn é muito importante ter atualizado. A rede social é importante para comprovar o seu estilo de vida, de turismo, de turista, que tem uma condição de vida boa. E também, lógico, no Instagram as pessoas fazem promoção da área profissional, né, do seu trabalho, postar trabalhando, visitando, início de semana, né, na semana retrasada eu estava em Nova York, participei lá da NRF, é uma feira, maior feira americana do varejo, né, a maior feira mundial que é sobre o varejo, tendências, tecnologias, leituras assim sensacionais. E daí na quarta-feira eu estava lá em Washington, tinha programado de fazer uma visita lá para poder gravar uns conteúdos, e foi bem no dia que saiu, né, a notícia da suspensão dos vistos. Então, foi muito bom isso. E aí, o que acontece? As minhas viagens frequentes, né, aos Estados Unidos promovem para a nossa equipe, para todas as pessoas que trabalham aqui, uma integração dos procedimentos, de entender como é que o governo americano está agindo, de saber o que está acontecendo realmente lá dentro dos Estados Unidos, os procedimentos de imigração que têm sido exigidos lá na hora, né, de entrar nos Estados Unidos. Fala, Rogério, levantou a mão aí.
Sim, eu queria aproveitar aqui uma pergunta da Ítala a respeito de como a Resolve tem enfrentado justamente o que deve ser corriqueiro, né, aqueles clientes que aparecem com assessorias a preço de banana. E aí eu ia introduzir há um momento atrás, onde justamente entra toda essa curadoria de vocês, né, mas você pode falar com mais propriedade a respeito, que justamente não é somente preencher o formulário, né? Justamente, Ítala, eu acredito, mas o Roger vai complementar, que justamente essa curadoria que é o diferencial, né? A assessoria correta, ela não tem preço de banana porque ela faz realmente um trabalho consultivo, auxiliando a sua agência para prestar o serviço para o teu consumidor. Não é somente preencher o formulário, como o Roger tinha mencionado, mas o Roger vai aclarar melhor ali o tema. Ítala, muito obrigado por essa oportunidade de trazer isso. E aí, isso um dilema constante, né? Que não é só no visto, assessoria, preço de banana, em tudo, né? Ah, tal lugar, o hotel, a passagem, tá tudo. E é assim, no conceito, olha só, que eu falei agora pouco atrás sobre o investimento com a assessoria, a pessoa vai gastar, entre taxa, deslocamento, tudo vai gastar R$2.000 para solicitar o visto. E a assessoria nossa inicia em R$500, serviço completo. Tem outros serviços premium, com mais outros trabalhos, mas é R$500 nossa assessoria completa, análise de perfil, tudo. E aí, a pessoa que está procurando preço nisso, olha só, a gente está falando de uma diferença de preço. Eu estou falando R$500 e a pessoa vem com 200, certo? Então, nós estamos falando aí de R$300 em 2.000 e tanto que a pessoa vai gastar e ela vai colocar em risco, né, essa assessoria. Então, o que acontece? Vamos pensar que a pessoa tem um problema de saúde, certo? Ela procura o médico por preço ou por habilidade, por experiência, por referência. Conforme o problema de saúde é mais grave, a pessoa vai procurar o profissional mais renomado, mais experiente, com mais indicação. E aí, esse profissional vai custar mais, certo? Então, entenda aí, olha só, uma pessoa que está querendo ir para os Estados Unidos, que está procurando uma assessoria por preço, se ele está com dificuldade de R$300, aí o perfil dele, aí a assessoria de R$500 já não vai resolver mais. Porque se o consulado ficar sabendo que ele não consegue pagar, ele precisa contratar uma assessoria de R$200, que ele está perdendo tempo correndo atrás de uma assessoria, ele está perdendo tempo por causa de R$200, R$300 que ele não consegue pagar. Não, mas ele consegue pagar, ele só não quer pagar. Não, quem consegue pagar, paga, porque entende a pessoa. Então, só que daí a gente aqui já é sincericida. Fala, meu amigo, se você tá com esse problema, diferença de 80, 100, 200, R$300, e você quer fazer uma viagem para os Estados Unidos que você vai gastar 20, 30 mil, 40, 50 mil, sinceramente, o meu serviço para você já não é mais esse de 500. Aí eu vou ter que trabalhar muito seu perfil para o consulado não saber que você não aguenta pagar R$300 de assessoria. Entendeu? Porque se o consulado ficar sabendo disso, não vai aprovar seu visto. Mas eu estou falando só numa linha lógica de a pessoa tem que. O procedimento, o investimento da assessoria que vai proporcionar as melhores chances, que vai estar agarrado com ele, é mínimo, mínimo. E ainda mais se a gente for falar de diferença. R$500 é entre quem faz sozinho e paga R$500. Agora, se ele está procurando e está indo numa assessoria de R$200, quem que é, por quê, e ele está gastando tempo com isso. Então, sinceramente, ser sincericida. Já ir direto dar o recado direto. A gente aqui dá o recado direto, não fica com... Com certeza. Aproveitando aqui o tema, a Aline também fez uma ótima pergunta, né? Que o formulário DS 160 continua o mesmo. Não mudou no governo Trump. Por isso, gostaria que informasse qual o diferencial na análise atual das concessões do visto de turista. As orientações que está passando são similares às do processo pré-Trump.
aqui vemos que as redes sociais estão ganhando destaque nesse processo de análise, até pela particularidade de gestão do governo americano e as novas exigências dos outros níveis. E ela agradece desde já a apresentação. Complementando isso, a pergunta da Mariana Fúcia, nossa colega da Bashbai, que as regras estão sendo analisadas com maior rigor, são focadas no visto de turismo ou para visto de residente. Aqui eu até me atrevo a dizer que ambas as situações, eles querem saber principalmente como você vai voltar para o Brasil. Se você der sinais que você não tem intenção de voltar para o Brasil, eles vão ficar em cima de você. Mas o Roger vai aclarar também. E mais uma questão do Fabiano, que também achei bem legal, que ele está com um caso prático lá, que só aqui na agência, 4 de pessoas que têm 2 passaportes, o antigo com visto e o atual, que chegaram nos Estados Unidos e a imigração falar que o passaporte que tem o visto está com aviso de extravio ou foi roubado. Na Polícia Federal, todos os passaportes estão ok, com aviso de cancelamento por motivo de substituição por data. Tem algum conhecimento sobre esse problema? Então, a última aqui é mais uma questão técnica de confusão sobre estar com aviso, não chegar na imigração de extravio ou roubado, mas o motivo foi troca de data. A pergunta do Fabiano. Eu pensei que era conectado, mas é um tema um pouquinho à parte, mas também já fica lançada a pergunta ali para depois. São esses temas. Tá. Fabiano, esse seu eu falo daqui a pouquinho, deixa eu responder a Aline primeiro aí, sobre a mudança do 10.160 e porque os procedimentos de imigração lá têm alguns detalhes muito importantes. Aline, o 10.160 no Trump, quando ele assumiu, já teve uma mudança imediata, tá? Quem não é especialista, né, de visto igual nós somos, pode não ter percebido, mas quando fala do Estado Civil, certo? E aí é uma questão, olha só, não vou entrar em questão ideológica, tá? Não é nada disso, mas antes você colocava married, casado, e preenchia pessoas do mesmo sexo. Então, hoje, quando o Trump assumiu você lá em janeiro de 25, quando você vai preencher o 10.160 e coloca eu, homem, casado, no campo, ele vai pedir os dados da minha esposa e só abre a opção feminina. Não abre opção ou opção de não declarar o sexo. Teve essa mudança. E aí, aproveitando aqui, uma coisa muito importante, que inclusive foi um caso de negativa que eu atendi agora em dezembro, um preenchimento ridículo que uma assessoria de visto fez, que é na questão de união estável, tá? Quem não entende o princípio, o conceito, não consegue fazer um preenchimento adequado. Então, por exemplo, união estável, common law e partnership, certo? É diferente. Partnership são pessoas que vivem juntas, mas não são casadas, não se apresentam como casadas, não vivem como casal, que é o caso da relação homoafetiva, certo? Então, mas eles se apresentam como casal. Sim, mas perante a sociedade não é reconhecido, não tem reconhecimento do common law. Common law é a lei pelos usos e costumes. Tem a lei escrita, que daí eu sou casado, married. Agora, se eu vivo com minha esposa, moramos juntos, temos filhos, nos apresentamos para a sociedade, na igreja, onde quer que seja, como marido e mulher, nós somos common law. E aí, muitas assessorias preenchem civil union, união civil, partnership. E civil union, partnership é para relações que não é o casal de união estável, casal, homem, mulher, família, tudo. Então,
isso muda muito na análise. Segunda informação do formulário, né? Nome, né? Estado civil. Então, sexo, estado civil. Então, isso mudou no formulário. Na questão do sexo, quando coloca married, não tem mais opção de não declarar o sexo. É homem ou mulher, certo? Masculino, feminino, isso mudou. E a análise se é uma relação civil, que seria, no caso, uma relação homoafetiva, ou de pessoas que simplesmente moram junto, dividem despesa lá e tal, sei lá, existe. É raro, mas existe. Ou se é uma união estável, tá? Nesse quesito foi uma das mudanças, certo? No DS 160, que um campo está vinculado com o outro e não abre a opção, tá? E aí, outras alterações que você falou da rede social, né, tal, entenda que a rede social ela é um fator de validação. Vamos pensar num sistema de score, de pontuação. A rede social sempre foi analisada, sempre. A gente orienta isso muitos anos antes, como eu falei aqui, da época do Facebook a gente já falava, ter, né, a rede disponível para acesso, porque são informações. E quanto mais tecnologia vai passando o tempo, e agora inteligência artificial, o algoritmo, a leitura sobre o solicitante tem muita coisa digital. O que tem no Google, bancos de dados que são possíveis de consulta, de informações. Então, as pessoas têm que entender que a questão da rede social ela é obrigatória para os vistos de imigrante, porque as pessoas vão se integrar na sociedade. E aí eles querem saber o comportamento ideológico, certo? E para o visto de não imigrante, a pessoa não vai se integrar com a sociedade, o comportamento ideológico não é tão pesado, mas pode influenciar, mas a rede social ela vai ser um validador, vai somar pontos. Ó, eu tenho uma rede social que eu estou pedindo visto, e aí tem minhas viagens para a Europa, minhas viagens, né, para outros lugares, para mostrar que eu sou um turista, que eu tenho, minha condição de vida é boa aqui e por isso eu vou voltar, certo? Então, ele é só um a mais. Ah, tem gente que não tem rede social ou que não é ativo. Eu mesmo não sou muito ativo na rede social, estou me esforçando, né? Porque, assim, como a gente tem 25 anos de atuação, a gente tem muita indicação, muita referência, e o digital nunca foi, assim, uma necessidade da gente estar lá para poder existir. Mas estou me esforçando para estar nesse mundo, porque não tem como ficar fora. Mas tem pessoas que não têm isso e ele só vai deixar de somar ponto, certo? Então a gente sempre orienta, a gente faz um trabalho do perfil. Às vezes a gente fala com a pessoa, fala, olha, vamos melhorar a sua rede social, dá um tempo, vamos solicitar daqui um tempo, né, para você ter mais chance de aprovação. Às vezes é coisa rápida, às vezes vai mais um pouco. Então, nesse sentido, das redes sociais, da análise, da rigidez, é a mesma da minha época, quando eu comecei com os vistos lá nos anos 2000. O que acontece? Era só que, antigamente, o que se tinha disponível de acesso à informação, certo? E aí, o acesso da informação era formulário, documentos, e aí era importante. Então, as pessoas precisam entender, todos os profissionais do turismo que quer que vender uma viagem para os Estados Unidos ou para qualquer outro país que precisa de um visto, e o conceito é o mesmo em todo lugar, se precisa do visto é porque na análise do país que está colocando esse requisito, ele precisa filtrar quem vai entrar, analisando se as pessoas vão embora, certo? Então, que não vão ficar lá, ou se querem ficar, pedir o visto correto, adequado. Então, nesse conceito, tudo que somar de informação ajuda. E aí, voltando, formulário. O processo do visto começa com o preenchimento do formulário. Inclusive, o consulado alterou o procedimento do agendamento, que essa é mais uma alteração, que até junho a gente conseguia iniciar um DS 160, pegar o código, fazer o cadastro no agendamento e já agendar a entrevista
e depois trabalhar o preenchimento do DS. Agora, não dá mais. De junho para cá, tem que finalizar o DS, senão não deixa criar o cadastro no agendamento para pagar a taxa. E daí fazer o agendamento. Então, mudou, alterou lei, regra? Não. Só mudou o processo ali, mas continua a mesma coisa. Mas por que mudou isso? Porque existe uma janela que a gente aqui, nos nossos cálculos, tudo de 6 dias entre até antes do agendamento, que o sistema deles vai fazer toda a análise sobre o solicitante. Então, por isso que o formulário tem que estar já preenchido para poder fazer o agendamento. Então, porque vai levantar todas as informações. E aí, o sistema deles vai levantar as informações, vai pesquisar o digital, todos os dados, certo? Mas com base no quê? Com base no formulário. Entenda que o processo do visto tem que estar construído, alicerçado numa base forte no formulário. Porque se não tiver, o processo, a análise vai ser fraca, perdida. E até entrando nesse tema, citar a contribuição da Magali, que ela tem uma dúvida, que os pais se separaram, a mãe muda o nome, mas no passaporte ainda consta o nome de casada da mãe, que é o mesmo que está no RG. Como fazer neste caso? Tem que fazer o preenchimento correto do formulário, né? Já com a documentação em vigor. É assim, ó. Imagino. Magali, nesse caso aí, o DS 160 tem que estar preenchido com os dados do passaporte da solicitante, a filha, no caso. Então, assim, não importa qual é o nome da mãe, se mudou ou não. O nome da mãe tem que ser o nome que está no passaporte do solicitante, da menina ali, certo? Por quê? Porque para os países, os outros países, não existe nenhum outro documento nosso para validação, para solicitação do visto, para apresentação, para identificação, a não ser o passaporte. Lógico, no Mercosul aqui tem os acordos, que daí a identidade vale, né, tal. Mas, para esses efeitos do visto, a pessoa vai solicitar um visto, então no formulário tem que ter os dados do passaporte que vai ser apresentado lá para o pedido do visto, onde vai ser estampado o visto, certo? Se teve alteração nos documentos da mãe, não importa para esse procedimento, certo? Até porque quando chega na imigração lá nos Estados Unidos, e daí já vamos falar do Fabiano aqui, não tem conferência da mãe. A imigração, mas ela é sua mãe, não é sua mãe, o nome está diferente. Não, o que tem que bater é o nome que está lá no sistema, que entrou no sistema pelo formulário DS 160, tem que bater com o passaporte, certo? Então, nesse caso, né, a mãe mudou o nome dela lá, é um detalhe da mãe. Aí a mãe tem visto, vai pedir outro visto, vai mudar o nome e tal, não precisa. Se quiser, é bom para evitar algum desconforto lá na imigração, mas não precisa, tem e-mails. Inclusive, o consulado de São Paulo publicou essa semana ou semana passada sobre isso, sobre alterações de nomes, visto e passaporte, que pessoa, por exemplo, casou. Aí eles falam, não precisa fazer tradução juramentada da certidão de casamento. É só levar a certidão de casamento. Tá bom. Aí a minha vontade era de falar e leva essa publicação também, para você mostrar para o agente de imigração. Porque se a pessoa chega lá com o agente de imigração, com a certidão de casamento, sem tradução juramentada, e ele falar, não entendi nada disso aqui, aí, não, mas o consulado falou aqui que eu podia vir. A gente sempre orienta a levar o passaporte atual com o nome de casada, o passaporte anterior com o nome de solteira, né, que tem o visto, e a certidão de casamento com tradução juramentada. Gasta R$200 e evita, né, um problema e até não conseguir entrar lá nos Estados Unidos. Então, R$200 eu acho que não vale a pena, mas o consulado aqui publicou no Instagram falando que não precisa, leva a certidão sem ser traduzida juramentada. Aí, assim, se você vai levar e vai precisar usar, é melhor que esteja em inglês, né?
R$200, de novo, R$200 não pode impactar o perfil de uma pessoa que vai fazer uma viagem para os Estados Unidos. Por quê? Porque o gasto total, o investimento, é muito maior, e R$200 é um lanche no McDonald's, né? Vai lá, vai gastar $30, já deu os R$200. Então, não pode impactar para quem quer ter o visto americano, R$200, R$300, isso para prevenir, para evitar contratempo. E aí, Fabiano, falando dessa questão do passaporte, da informação, existem muitos erros de comunicação nos sistemas das imigrações. Brasileira, americana. E aí, o que acontece? Você falou que na Polícia Federal aqui, a informação é que foi substituído pelo vencimento. Ao contrário, lá na imigração, lá consta... cadê a pergunta aqui? Consta que foi roubado, né? Perdido, roubado. Isso. E aqui consta que foi mudança de data. Então, o que acontece? Essa informação, na hora de cadastrar na renovação do passaporte, aqui que não é renovação, né? Emitir um novo, tem a opção lá, né? Porque está vencido, porque foi extraviado, porque foi roubado, né? Porque alterou o nome, verdade. Confere na Polícia Federal aqui se não foi marcado lá extraviado, roubado. Porque se for marcado extraviado, roubado, a informação está compartilhada, né? Ou entender melhor. E aí já vamos entrar na questão lá da imigração lá nos Estados Unidos de problemas relacionados a comportamento de viagem que influencia diretamente no visto, nas renovações, tá? Muitos casos de negativas, por causa de comportamento de viagem. E aí, vamos, vai vendo aí, Rogério, vou colocar aí, o agente de viagem, fala para mim quanto tempo que pode ficar nos Estados Unidos com o visto B1, B2, B1 negócio, turismo ou B2 negócio. B1 negócio e B2 turismo. Inverti, desculpa. Quanto tempo que permite a pessoa ficar lá nos Estados Unidos legalmente? Vai escrevendo aí no chat para o Rogério ver aí e falando aí. Porque tem uma visão muito errada em relação ao tempo que é permitido as pessoas ficarem nos Estados Unidos com o visto B1, B2, tá? E isso, o pessoal que perguntou aí das alterações, né, no formulário da análise, isso não mudou, mas a análise do comportamento de viagens para os Estados Unidos voltou a ser firme, rígido, tá? O que o pessoal está escrevendo aí, Rogério? Tem alguns dizendo 90 dias, 180 dias, duas escreveram 180 e uma escreveu 90 dias até o momento. Então vamos lá. Ó, o entrar com o ESTA permite até 90 dias e entrar com o visto B1, B2 permite até 6 meses. Mas permite até 6 meses. Não quer dizer que você pode ficar 6 meses. Quanto tempo a pessoa pode ficar ilegalmente lá nos Estados Unidos? Todo o tempo que ela falou na imigração que ela vai ficar. O que acontece é que as pessoas falam que vão ficar 10, 15 dias e estavam ficando 3, 4 meses, achando que está dentro dos 6 meses. Mas ela fez imigração com informação falsa, foi uma fraude. Existe uma seção, um artigo na lei de imigração que solicitar o visto ou fazer imigração com informação falsa causa impedimento, cancelamento do visto e impedimento de nova solicitação. E aí o comportamento de viagem tem levado. Então, muita gente ia lá, ficava 2, 3 meses, 4 meses, só que falava que ia ficar 10, 15 dias. E antes não estava sendo analisado isso, e agora está sendo analisado. E estão cancelando o visto, a pessoa chega para embarcar, está com o visto cancelado, chega lá, não entra, ou vai renovar e não tem o visto aprovado. E outro critério, que daí falando do ESTA, brasileiros que estão indo com passaporte europeu estão tendo problemas, porque o conceito de entrar com o ESTA é para o europeu, não é só o sangue,
é para o europeu que mora, vive, trabalha na Europa, vai para os Estados Unidos passear e vai voltar para a Europa. É o critério da volta. O que leva ele de volta? O que leva ele de volta se chama Europa, entendeu? E não é o passaporte europeu que leva ele de volta. Então, estão tendo problemas na imigração. E até aproveitando a pergunta aqui do Jorri, desculpa se eu pronunciei errado. Bom dia. Ter feito outras viagens internacionais nos últimos 5 anos pesa no momento da aprovação? E ele complementa. Fazer o visto em família, pelo menos uma pessoa, tem mais chance de aprovação do que sozinho? Tipo, fazer 2 pessoas da mesma família tem mais chance de aprovar se é critério ou não? E Sim. se já aconteceu de ser uma outra pergunta que foi feita, se já ocorreu da imigração dizer que as informações que estavam no DS-160 foram consultadas e não eram compatíveis. Eles cruzam essas informações do formulário no momento da imigração? Boa pergunta. Então, vamos lá na sequência aqui. Pedir o visto em família. Desculpa, teve uma outra antes que você falou do pedir o visto em família. Eu esqueci, eu não consegui anotar aqui. Sem áudio. Abre o áudio. Fazer viagens internacionais nos últimos 5 anos. Tá. As viagens internacionais importam naquilo lifestyle. Se você fez viagens internacionais, você tem uma boa atividade aqui que te proporciona condições de fazer isso. Então, é um validador. Na questão de o conceito de traz de volta pela viagem em si, é se você foi para destinos do qual você ou o brasileiro não voltaria. Então, por exemplo, uma viagem para Dubai. Uma viagem para Dubai reforça o seu perfil de turista e de condições financeiras e perfil. Mas as pessoas não ficam em Dubai ilegalmente. Eu fui para Dubai e vou viver lá ilegalmente. Não acontece isso. Então, o princípio de voltar e de não ficar se você viajou para Europa, Austrália, Japão, certo? Esses são os países dos quais os brasileiros vão e não voltam. Então, se fez viagens para esse local e voltou, ganhou muitos pontos para aprovação do visto, certo? Então, outras viagens, Argentina, Chile, Dubai, Maldivas, tá, legal. África, né? Que seja, legal, mas ninguém fica lá, todo mundo volta, mesmo que aqui não seja melhor a condição de vida dele, mas vai voltar, porque lá não é um lugar de ficar. Então, existem 2 conceitos, perfil turista e do perfil, você foi para um lugar, mas você voltou porque a sua vida no Brasil é melhor do que ficar lá na Europa. Então, a probabilidade de você ir aos Estados Unidos e voltar para o Brasil é maior, então isso ajuda. A questão de pedir em família. E aí, a questão do contexto. Eu estou indo para uma viagem de negócio, pela empresa, pelo trabalho, tudo. Faz sentido eu pedir sozinho. Agora, eu vou pedir um visto sozinho. Pessoa mais nova, 30 anos, casado, mulher, filho, vai fazer viagem sozinho, entendeu? Não faz sentido. É uma viagem de amigos, tal. Beleza. Tem na rede social viagem para tudo quanto é lugar, ele e os amigos, costuma viajar, né, todo ano, tem uma viagem dos amigos? Tá. Entendeu? Então, é um contexto geral da aprovação do visto, mas o contexto só vai ser analisado, só vai importar se o cônsul passar do entendimento que você volta, que a pessoa volta. Se ele não entender que volta, não importa o que a pessoa está falando que vai fazer, que faz, né? Entendeu? Se ela tem dinheiro, não tem dinheiro, não importa, porque se ele não volta, não vai. Entendeu? Então, daí a pessoa fala agora, Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai facilitar? O consulado está agilizando as entrevistas para quem tem motivo de viajar para a Copa do Mundo. Mas não muda em nada a análise. Inclusive, se a pessoa está baseando que ela
quer o visto americano só por causa da Copa do Mundo, ela deixou de dar atenção, crédito, vontade para os Estados Unidos. Então, quer dizer, se não tivesse Copa do Mundo, você não iria para os Estados Unidos? Você nunca ia pedir o visto dos Estados Unidos se não fosse a Copa do Mundo? Entendeu? Então, Então, até aproveitando essa pergunta, tem previsão do visto aumentar em relação aos $250 aumentar a cobrança em razão dessa demanda? E uma outra questão, aproveitando essa correria, se a pessoa está recentemente divorciada, mas ainda tem o passaporte válido, com o nome de casada, ela pode viajar até o vencimento desse passaporte? Essa é a questão da Simone. E muitos estão perguntando se o valor de $250 vai aumentar. O valor de $250 foi uma taxa criada pelo Trump. Isso foi a única novidade que ele criou como norma, foi aprovada, mas não entrou em vigor. E essa taxa, ela seria cobrada, ela é uma taxa pela regra dela, ela é cobrada após a aprovação do visto, certo? Então, aqui a gente falou assim, todo mundo que está preocupado com $250 para você pagar, porque o seu visto foi aprovado, um visto que vai valer 10 anos, que $250 equivalem a R$12 por mês. Se isso é um problema para você, eu volto de novo lá na questão do seu perfil, né? Da condição financeira a ser apresentada para pleitear uma viagem para os Estados Unidos. Mas essa taxa ainda não entrou em vigor e ela é uma taxa de integridade. Integrity Fee. É uma taxa, seu visto foi aprovado para você cumprir aquilo que você propôs. Não exatamente a data da viagem que está lá no formulário, mas quando você for viajar para os Estados Unidos, você fazer uma viagem de turismo, dentro do prazo que você falou para o oficial da imigração, sem extrapolar, pode extrapolar, mas não mais que 5 dias, né? E aí você tem a previsão até de pedir o ressarcimento dessa taxa. Então, o que acontece? A falta de informação, a falta de noção, de conceito, de análise, de estudar, né? Trouxe um monte de loucura. A gente teve um movimento assim de pessoas procurando, não, $250. Eu falei, cara, mas é só se o visto for aprovado, se for aprovado é equivalente a R$12 por mês de 10 anos, então, e para você não faz diferença, calma, não vai na loucura, né? Uma outra mudança que teve daí nessa aí foi a questão da renovação com ou sem entrevista e os vistos para crianças, tá? Todas as crianças, não importa a idade, precisam ir para a entrevista. Antes, até 14 anos, não precisava ir para a entrevista. Agora, bebê e tal, não importa. E a renovação, se você fez o visto com menos de 18 anos, não importa se fez a biometria, quem tinha 16 anos fez a biometria, tem que ir para a entrevista. Por quê? Porque o visto foi aprovado por conta dos pais e não por conta do indivíduo ali que agora tem mais de 18 anos, tem 20, tem 25 anos, e agora eles querem analisar esse indivíduo, essa pessoa que está pedindo o visto, tá? Então, isso... Tem uma pergunta legal aqui da Nayara, que até aproveitando a audiência que a gente está, a pergunta dela é a seguinte: e quando o solicitante já morou ilegal há muitos anos atrás e atualmente tem parentes ilegais nos Estados Unidos, tem alguma chance de aprovação? Vocês colocam essa informação no DS? Boa, excelente pergunta. A gente coloca a informação no DS. Não somos nós que decidimos qual informação que vai para o DS. Quem decide qual informação que vai para o DS é o solicitante. Tem a nossa orientação. Até aproveitando isso, né? Um dos agentes aqui questionou atrás que muitos sentem dificuldade de extrair essas informações do consumidor, né? E eu acredito que esse papo tem que ser muito fluido, né? No caso, a Resolve vai auxiliar nisso, né? De fazer ali o preenchimento correto, a agência só vai indicar a Resolve para esse consumidor da agência, mas isso tem que ser algo muito natural, né? Você, assim como você vai no médico, você não vai contar o que você quer para o médico, você tem que contar o que você está sentindo, contar a realidade. Você tem que ser o confidente, né? A Resolve vai ser o confidente dela, você não é o julgador, você é o confidente. Então, você está defendendo a causa dela, assim como você é advogado também, você está defendendo a causa. Então, tudo tem que ser muito transparente com você
e aí vocês vão discutir cenários, vão discutir possibilidades, né? Então, essa entrevista do consumidor tem que ser muito fluida para extrair as informações corretas, verdadeiras, e aí o consumidor vai decidir o que ele vai expor ou não. Ele vai contar que ele é culpado ou que ele é inocente. Então vamos lá. Esse faz parte já da minha atuação mais como advogado de imigração. Por exemplo, uma pessoa que teve um visto negado, aqui com a Resolve Visto, nós temos garantia do nosso serviço. Ele quiser pedir de novo, nós fazemos um novo pedido, ele paga só a taxa consular, tá? Temos pouquíssimos casos de sucesso de quem já teve o visto negado com a gente fazer um novo pedido e daí aprovar. Quando acontece? Quando a pessoa se embananou, se embaralhou todo na entrevista e falou, não soube responder, mesmo preparado, a pessoa falou alguma coisa, aí a gente faz um novo pedido e aí, caso de aprovação, ou que deu azar mesmo, que tem dia que pega alguém que não está animado lá, está afim, e tem um azar. Mas, nos outros casos, muito difícil a gente conseguir aprovar alguém que já teve visto negado com a gente. Mas temos, hoje, uma média de 60% de aprovação de casos de pessoas que tiveram vistos negados, fizeram sozinhas, fizeram com outras assessorias, que vêm para o nosso processo de análise para um novo pedido. Nós temos um procedimento prévio, que é uma consulta, não fazemos novos pedidos sem essa consulta. Ah, não, eu só quero pedir o visto. Não, a gente não faz. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, a gente vai trabalhar o pedido que foi negado, e o campo daí mais importante para quem, e aí entra no caso também da pessoa que já morou lá ilegal, da pessoa que tem parentes lá, existem campos a serem preenchidos com essas informações, e são campos abertos. Não é igual o campo de um CPF, de uma data de nascimento, de um endereço, que é transcrever. Não, é um campo aberto, que tem que discorrer, tem que falar. Então, por exemplo, a pessoa que tem visto, já teve visto negado, pô, tem assessoria que escreve São Paulo, janeiro de 25. Isso o consulado sabe. Explain, explique, fale sobre a sua negativa. O que aconteceu? Então, tem que fazer um texto poderoso ali, para daí depois trazer, isso é trazer o solicitante no zero, para daí analisar o novo pedido, senão não adianta. Então, e aí, para quem teve essa situação de ilegalidade lá, né, de algum comportamento assim, e tem parentes ilegais lá ainda, tem que passar por um procedimento que daí é uma consulta comigo ou com alguém do nosso escritório, da parte de análise dessa situação. Por quê? Porque a pessoa não tem um problema de uma situação simples. Ele tem um problema com a imigração, não é nem em relação ao visto. E a gente precisa entender isso para fazer. Tem chance de aprovação? Tem. A gente já teve casos de aprovação. Por quê? Porque o perfil hoje dessa pessoa, aqui no Brasil, essa situação, primeiro, dele ter morado ilegal, já entrou num período de waiver, de perdão, né? Já passou 10 anos no mínimo, e a situação de ter parentes legais lá se tornou irrelevante em relação ao perfil dele hoje aqui. Então, tem todo um contexto, e eu sempre falo assim, todo visto é possível de ser aprovado, mas só pedindo para saber. E aí, tem pessoas que, às vezes, por muitas tentativas ou por alguma coisa que cometeu, ela está num período de inelegibilidade, mas não sabe, não foi notificado, não recebeu, não tem a notificação, mas nós, com a orientação que a gente faz, no pedido de visto, normalmente o consulado informa, ó, não vão aprovar seu visto porque você feriu a regra tal, seção tal, tal, e você está inelegível por 3, 5, 10 anos. Então, isso a gente consegue auxiliar nisso. Por quê? Porque a nossa assessoria é completa, né? Desde os vistos mais simples até os vistos mais elaborados, casos de imigração, casos de perdão. Eu estou atendo algumas pessoas aí famosas que têm vistos cancelados por processos criminais. E que não é criminal porque ele cometeu um crime, é porque foi envolvido numa situação e o visto foi cancelado. Então, tem procedimentos, processos, pedidos de waiver, nós atendemos tudo o que for necessário.
E tem uma outra questão aqui. Se a pessoa tiver um visto de estudos, que irá ficar por um ano, e depois que estiver lá, passar esse período, pode ser solicitada uma extensão por mais um ano? Para quem já tem visto de Ó, estudos? legal, esse aí é para a gente caminhar para o encerramento aqui, né? Que nós já estamos. E aí, ó, muita gente entrou nos Estados Unidos com o visto status de turismo, B2, e pediu para converter o status para F1 estudos. E eu sempre falei, ó, dá certo, mas está errado. Porque não tem lógica, pessoal, não tem lógica. A pessoa entrar nos Estados Unidos para fazer uma viagem de turismo, falou que vai ficar 10, 15 dias, 20 dias, e passou na frente de uma escola e agora ele quer ficar um ano estudando lá nos Estados Unidos. Poxa, o princípio do visto que você entrou 10, 15 dias era você voltar. E você feriu esse princípio. E não tem lógica isso, mas dava certo. Por quê? Estava relaxado, estava frouxo, estava largado. A comunicação entre o USCIS, que é o órgão interno lá que faz essa gestão, o CBP, que é o controle de imigração, e o consulado, não tinha conexão, conversa, e agora está tudo conectado, interligado, todo mundo no mesmo movimento de proteção, de austeridade, de rigidez e exigência. Então, as pessoas que fizeram isso, nesse processo, não é essa a pergunta, mas fizeram essas extensões, mudando, extensão de visto de turismo, entrou com B2, ficou 6 meses e pediu para estender e acontecia a extensão. Essas pessoas não apagam isso, nunca mais, e está lá. E aí, o que você ficou fazendo turismo um ano aqui? Como assim? Da onde? Você tirou esse dinheiro? Entendeu? O que você fez? Então, não existe a lógica, coisa óbvia, está ficando evidente. Agora, a pessoa fez o F1, entrou lá, está estudando. Ele pode pedir extensão do status. O visto vence, mas o status de permanência prorroga, certo? Só que, se ele não tem o visto válido e ele vir para o Brasil, ele não consegue voltar, mesmo o curso tendo mais 1, 2 anos. Por quê? Porque ele não tem o visto. O visto só se obtém pedindo fora dos Estados Unidos, do país, entendeu? Então, essa extensão que ele faz lá, dá para fazer, vai continuar, esse está certo, não faz sentido, estou estudando um ano, vou ficar mais um ano. Beleza, mas aí ele não pode sair dos Estados Unidos. Se ele sair, ele não tem como voltar. Só pedindo daí o visto para voltar. Tá bom? E aí, Rogério, quero falar uma coisa para todo mundo que está aqui, quem está aqui ainda, né, e depois divulgar, todo mundo que agente de viagem que tem o visto americano ou que não tem o visto americano, que quer ter o visto americano, a nossa parceria da Resolve Isso com a Best Buy, nós vamos fazer uma cortesia da nossa assessoria para você, agente de viagem, que quer solicitar o visto americano, ou se tem o visto americano, quer fazer a renovação, a nossa assessoria será cortesia para você, agente de viagens, que é cliente cadastrado e ativo aí na Best Buy, tá, Rogério? Então, Preciso renovar o meu, hein? Eu sou o primeiro aqui que eu vou precisar renovar o meu. Tá aí. Então, assim, entre em contato com a Resolve Vistos, nós temos nossos canais, foi compartilhado aí, né, no chat. Falou, ó, eu participei do webinar lá da Best Buy, tem a cortesia, nós vamos atender você, aí a gente vai conferir lá com o Rogério, com a Best Buy, o seu cadastro, como é que tá, e você vai ter a cortesia do nosso serviço para a solicitação do seu visto, agente de viagem, ou a renovação do seu visto. Demais perguntas também que vocês tenham no dia a dia, procura o seu comercial ou procura no meu contato ali, me manda a sua pergunta, que depois a gente tem um grupo aqui criado com o pessoal da Resolve e eles terão prazer em responder a sua dúvida também, tá? E fica esse canal de comunicação entre nós, né? É um tema bem abrangente, né? Sim. Teremos conteúdo para ficar falando horas e horas aqui, mas agradeço todo mundo que esteve aqui presente. Quem precisar do link dessa apresentação, a gente está fazendo a gravação dela também, a gente pode compartilhar, só me pedir ali que eu compartilhe o link em seguida. E também ficamos aqui à disposição para falar mais sobre Best Buy, falar mais sobre a Resolve,
né? Estamos aqui para ajudar vocês a terem muitas e muitas novas vendas e muitos e mais pedidos para os Estados Unidos. Sim, obrigado aí, Rogério, Best Buy, e você, agente de viagem, né? O nosso próximo webinar aqui, que a gente já combinou, é uma capacitação para você vender o visto para o seu cliente, fazer ele fechar o visto aí com você já na hora, você não mandar para ninguém, você vai vender o visto que a Resolve Vistos vai fazer para o seu cliente. Então, para você ter todo o processo, todo o procedimento que envolve a viagem do seu cliente nas suas mãos, dentro da sua agência, sem mandar ele para fora, sem você perder o contato, canal, informação, você vai ter acesso a saber da entrevista, qual a data, como é que está o andamento, tudo através dos nossos sistemas, tá bom? E aí nós vamos fazer um webinar de capacitação para você poder ficar especialista em vender e faturar, porque o visto não é muita coisa, né? Inclusive, o valor da nossa assessoria, R$500, é muito pequeno frente a uma viagem para os Estados Unidos, mas a viagem para os Estados Unidos só vai acontecer se tiver o visto. Então, é um investimento bom e que é comissionado em 15% para você, agente de viagem, sobre o visto americano B1, B2, e todos os outros vistos, procedimentos, consulta de negativa e outros serviços que nós prestamos, são comissionados em 10% pela indicação. Vocês fazem não somente Estados Unidos, vocês fazem México também, né? Fazemos México, Canadá, Austrália, todos os vistos de todos os países. Nós temos a Resolve Vistos, a GoWorld, que é uma outra empresa nossa, de um nível acima para projetos de imigração, trabalho de longa duração, estudos de graduação, outros vistos mais elaborados. E aí a advocacia, né, o meu escritório de advocacia, que é para atender os casos de vistos cancelados, negados, que envolve processos criminais, esses outros tipos que precisam de um trabalho especializado. Então, atendemos em todas as camadas aí, desde o visto mais simples até o trabalho mais elaborado, né? Mais difícil. Isso aí. Daqui houveram outras perguntas que depois a gente vai respondendo individualmente aqui, a gente vai compartilhar aqui com o pessoal da Resolve, a gente vai respondendo aos temas, né? Mas, pessoal, em resumo, manter a rede social atualizada, as redes sociais, Instagram, Facebook, com as viagens, os conteúdos, o LinkedIn o mais profissional possível e atualizado também, né? Teve um tema aqui que o pessoal falou sobre os mais idosos que não têm redes sociais, né? Eles vão analisar o perfil, né? Eles sabem que os mais idosos não têm o hábito tanto de rede social, mas ele tem algum tipo de hábito, né? Então, ele ser o mais transparente possível, né? Mas é uma atualidade, né? Pessoas com mais de 70 anos, como os meus pais, não têm redes sociais ativas, né? Meu pai nem acessa Facebook, nenhuma rede social, e muito menos LinkedIn, mas ele já tem uma situação que ele é um aposentado, né? Então, são situações diferentes, né, do momento. Como o Roger comentou, o consulado quer saber que se você realmente vai voltar, você está tentando tirar visto para ficar lá. Né? Se você tem fortes razões para voltar para o Brasil, para o teu país de origem, tem forte índice de você conseguir aprovação, sim. Agora, se realmente ficar evidente que a tua intenção é ir para lá, para trabalhar no McDonald's, fazer serviços cabeleireiro, outras atividades, né, que são corriqueiras dos brasileiros irem para os Estados Unidos para tentar trabalho lá, a chance é maior de ter um visto negado, né? Mas aí é coisa para o nosso dia a dia, fica para um segundo momento ali. Agradeço a todos vocês, então, meus contatos estão ali no chat no comecinho da apresentação, tem meu e-mail, tem o WhatsApp com o prefixo 11 e o meu número fixo aqui do Rio Grande do Sul também, tá bom? Fico aguardando aí o contato de vocês, agradecendo a audiência. Roger, obrigado pelos esclarecimentos. Teremos em breve aí uma nova webinar para complementar informações a respeito disso, né? Estamos aqui à disposição de vocês. Fechado.